O Eiudô e a dependência emocional. Como que nós enxergamos a dependência emocional e como o Eiudô te ajuda a se livrar da dependência emocional? Quer você saiba o que é ou não. Vou te explicar aqui o que é a dependência emocional para você ter ideia se você está vivendo algum nível fora do padrão de dependência emocional. Por quê? Porque todos nós teremos algum grau de dependência emocional. O simples fato da gente ter filhos, ter irmãos, ter mães, ter pais, ter credores, nós temos algum grau de dependência emocional. Agora, quando esse grau de dependência emocional impede que nós prosperemos na vida, né? Impede que a gente cresça, se desenvolva, saia do lugar, conquiste nossos sonhos, a gente precisa reprogramar isso. Então, muito prazer, eu sou o Dan Vale, sou o fundador do Eiudô e nesse canal aqui eu ajudo você a ter clareza sobre como o Eiudô pode te ajudar, dar algumas ideias para que você se descobrir, né? E todos os dias, às 8h30 da manhã, nós fazemos o nosso trabalho no nosso dojo do Eiudô, que é o nosso trabalho de reprogramação mental, que você pode participar. Para se inscrever, aqui embaixo na descrição tem um link, você pode entrar gratuitamente. O funcionamento do Eiudô é com base em doações voluntárias, então você pode participar todos os dias da nossa reprogramação mental e emocional, além das nossas aulas que são feitas ao vivo também, nossas lives, nossos momentos de encontro ali, de evolução e desenvolvimento. Mas vamos lá. Então, o que é a dependência emocional? Para você entender o que a gente fala em relação à dependência, você precisa entender o que é o apego. Então, qual a diferença de apego para amor, por exemplo? Se você segue Jesus Cristo, se você é cristão, você já deve ter ouvido falar muito sobre o amor de Jesus, o amor que Jesus pregava, né? O amor de Deus. Né? E que amor é esse? Né? De que amor nós estamos falando aqui? Bom, quem ama quer o bem. Quem ama quer o melhor para o outro. Quem ama não ama alguém ou alguma coisa, quer que aquela coisa prospere, que cresça, se desenvolva. Já quem tem apego não quer que a pessoa cresça, se desenvolva, que a pessoa saia de perto. Então vamos analisar agora. Você com seus filhos, existe um grau de amor. Agora, se um filho seu, de 8, 9, 10 anos de idade, já está falando que em breve quer fazer uma viagem com a escola e você já morre de medo do seu filho sair de perto, quando você tem ciúmes do seu marido, da sua esposa, quando você, só de pensar na pessoa se afastar de você, você já acha que vai ficar vulnerável, que vai acontecer alguma coisa ruim, que vai ser traído ou traída, que a pessoa vai sofrer, que não vai saber se virar, que aquele caminho não é bom para ela, que aquele sonho que ela está dizendo que não é bom para ela, opa, você já está com um grau de apego, ou seja, você deixa de querer o melhor para o outro, ou seja, aceitar que o outro é um indivíduo e ele tem os seus interesses. Obviamente, quando você é pai, você tem responsabilidade sobre o seu filho, né? Mas até certo grau, o seu filho tem interesses. Ele tem interesses em escolher o namoradinho ou a namoradinha, ele tem interesse em escolher o que ele quer estudar, fazer da vida, mesmo você achando que pela sua experiência, por ser pai, por ser mãe, você sabe o que é melhor para ele. Mas não, a verdade é que cada indivíduo, ele tem os seus interesses, seus gostos, seus anseios, ainda que no futuro eles quebrem a cara como todo ser humano. Todo ser humano vai passar por isso. Todo ser humano vai fazer escolhas erradas, mas não cabe ao outro nos obrigar ou nos limitar. Então, essa é a grande diferença do amor para o apego. Quem ama entende que o outro tem desejos. Então, você consegue amar, ter afeto, ter carinho, proteger, mas sem aprisionar.
Então, esse é o primeiro passo para você entender a dependência emocional. Então, quando você já desenvolveu apego a pessoas ou a coisas, então, por exemplo, eu vejo minha filha aqui, ela desenvolve uma dependência emocional, então ela tem uma tendência, só tem 9 anos, está aprendendo ainda com a vida, mas ela tem uma tendência a criar apego com as suas coisas. Então, um fato recente, ela ganhou um patins novo, então um patins novo, só precisa de um par de patins, né? Porque o outro estava pequeno. E quando nós fomos doar, nós orientamos ela a doar, ela aceitou doar, mas na hora de doar o patins, né, automaticamente o corpo responde com o quê? Com choro, ela sem querer dar, ficou triste, por quê? Eu não estou preparada, eu não estou pronta, eu tive muitas histórias com meu patins, ou seja, é só um objeto. Mas o cérebro, de alguma forma, ele se envolve afetivamente com algum objeto, ou com alguma pessoa, com alguma circunstância, algum grupo, enfim. E de repente, quando você precisa, ou quando aquilo precisa ir, você não consegue deixar aquilo ir, né? Você fica preso emocionalmente aqui. E essa escravidão emocional que você passa e que o outro passa também, tudo bem que objetos não vão sentir, né? Mas quando é em relação a pessoas, você, com dependência emocional, acaba atrapalhando. Vou dar um outro exemplo de dependência emocional. Pelas circunstâncias da vida, um adolescente, ele começa a se envolver com drogas. Sem julgamentos do porquê que aquela criança começou a se envolver com drogas, né? Não dá para a gente julgar, cada caso é um caso. Aquele indivíduo começa a ser dependente quimicamente e emocionalmente da droga. É assim que funciona. Ok, isso já é uma dependência. Então, a dependência do adolescente viciado, do viciado. Só que aí o que acontece? A família ama aquele adolescente. Os pais amam. Quem ama quer o melhor para o filho. Então, quando já se está dependente de droga, qual é o melhor para uma pessoa que está dependente? Tratamento e exclusão de toda e qualquer possibilidade daquele indivíduo se envolver com droga de novo, ainda que ele sofra as consequências da falta da droga, dos efeitos colaterais da falta da droga. Então, por um tempo, ele vai sofrer com ansiedade, vai sofrer estresse, ele vai ficar irritado, vai ter que fazer tratamento, vai ter que fazer uso de remédios, não é verdade? Mas o que é que acontece? Os pais, tendo mais do que amor, tendo apego ao bem-estar dos filhos, muitos pais acabam financiando, mesmo sem querer, o uso de drogas dos filhos. Então o filho pede dinheiro, os pais dão. Os pais acabam dando, mesmo brigando, quebrando pau, eles acabam dando. E aí o que acontece? O apego emocional dos pais, ou seja, a dependência emocional por ser pai e não querer ver o filho sofrer e vendo que o filho está dependente da droga, o pai se torna doente porque ele está com a dependência emocional sobre como o filho vai se sentir se ele não usar a droga, porque ele vê que é um quadro pesado. Então isso é dependência emocional. Você está piorando o seu filho para evitar ver o sofrimento do seu filho. Então, se você está passando por uma situação parecida, isso é dependência emocional. Se você é ciumento, não preciso dizer nada. Relacionamentos. Cada indivíduo é único. Quando se estabelece um relacionamento, é preciso, obviamente, haver respeito, compreensão, amor, carinho, afeto. Mas nunca um indivíduo ele pode aprisionar o outro. Então, não é incomum nós vermos casos que as pessoas começam a se relacionar e brigas em demasia acontecem, problemas de ciúmes, de agressões físicas podem acontecer, né? Um indivíduo às vezes quer trabalhar, ele não pode porque o outro não consegue se desvencilhar.
o indivíduo não consegue participar de uma reunião, por exemplo, uma reunião em outra cidade, um local sem que o seu parceiro vá junto, não consegue fazer uma viagem, passar um período fora, porque a dependência emocional dele, de como o parceiro vai se sentir, porque tem isso, então ambos acabam se tornando doentes, tanto quem é dependente emocionalmente com o ciúme excessivo, quanto quem permite que essa pessoa seja dessa forma e se priva de fazer determinadas coisas com medo de como aquela pessoa vai reagir ou se sentir. Então, acontece uma dependência mútua. Então, normalmente, quando há dependência de um lado, há dependência do outro. É o sistema em funcionamento. Uma pessoa que tem medo de perder o dinheiro que tem. Então, se você tem dependência emocional com o dinheiro, por exemplo, se eu não quero pagar as contas, eu estou com dinheiro para pagar a conta. Eu não quero pagar as contas com medo de eu ficar sem dinheiro pagando as contas. Então, você prefere ficar endividado para ter o dinheiro na mão e não conseguir e não pagar as contas que você ganhou dinheiro para pagar as contas, você fez as contas. Então, o apego ao dinheiro, com medo de perder aquele dinheiro, né? Você que não investe na sua vida, não investe na sua carreira, o empresário que em algum momento ele para de investir com medo de uma crise, com medo, e tudo isso é dependência emocional. A dependência emocional não acontece só com pessoas, né? Acontece com coisas, com adventos, com fatos, com circunstâncias. Entende? Então, dependência emocional tem a ver com eu ajo de uma maneira ostensiva, impensada, de manutenção de algo que eu tenho medo de perder. Então, é basicamente isso. Normalmente, é como se, para o cérebro da pessoa, ela tivesse perdendo um membro. É como se o outro, ou aquele objeto, ou aquela circunstância, fosse o seu coração, o seu rim. Né? Essa semana eu fiz uma dinâmica aqui no Eudô para mostrar a dependência emocional em relação às redes sociais. E aí eu peguei e gravei a minha própria mãe, que participa do Eudô, gravei um dos meninos que trabalha comigo, que foi o Vini, e eu filmei eles e dizendo assim, bora deletar os aplicativos das redes sociais. E dá para ver nos vídeos que eu mandei lá no nosso grupo, dá para ver nos vídeos a dependência emocional deles. Ou seja, o desespero porque ia ficar sem rede social. E o cérebro, eles mesmos, né, tentando criar razões pelas quais não pode, porque eu estou esperando uma mensagem de não sei quem, e porque eu vou sumir, porque eu trabalho com isso, porque... Sabe? E era só sobre os aplicativos e não sobre as redes sociais em si. Foi uma coisa legal de viver que acredito que todos os que quiseram desapegar um pouquinho, entender que estão dependentes, eles conseguiram também perceber o quanto que são dependentes. Né? Então aqui no Eudô, como que nós diminuímos essa dependência emocional? Né? Como é que a gente trabalha a dependência emocional aqui? Primeiro passo é a clareza. Então, nos nossos treinamentos diários, que eu já falei para você que são livres, né? Você pode participar. Aqui embaixo na descrição tem um link para você participar do nosso grupo, receber o link de participação, né, todos os dias, né, para entrar nos nossos encontros, nos nossos treinamentos. Então, eu venho trazendo semanalmente, né, diversos assuntos, dependências emocionais, medos, angústias, problemas mal resolvidos, coisas que eu não perdoei indivíduos. Então, cada dia tem uma coisa, cada semana tem uma coisa. Por isso que a gente vai limpando a sujeira todo dia. Então, nos nossos treinamentos, eu abordo dependências emocionais, trago exercícios para você identificar quais são as dependências emocionais que você tem. E aí o processo é simples. Depois da identificação de qualquer dependência, qualquer emoção negativa, qualquer crença limitante, nós fazemos o trabalho de reprogramação mental, usando basicamente as duas técnicas fundamentais, né, do Eudô, que são o questionamento socrático
e de uma manobra de dessensibilização de traumas e emoções negativas, chamada de manobra de Dan. É muito simples, tem vídeos sobre ambas aqui no canal e você pode aprender. Então, se você entendeu o que é a dependência emocional, se você entendeu que pode sim estar com dependência emocional, se você é um pouquinho mais ciumento do que o normal, se você morre de medo dos seus filhos saírem de perto, está sempre preocupado, se você é daquelas pessoas, vou dar um caso clássico de dependência emocional, daquelas pessoas que querem que a pessoa diga quando chegou em casa, porque você tem medo que aconteça algo no trajeto, é porque você vive sob medo, por exemplo. E você tem dependência emocional com aquela pessoa, ou seja, você não consegue se desvencilhar do pensamento negativo, do pensamento ruim e do medo de perder aquela pessoa. Então, mas isso aí é uma coisa que todo mundo sente, é segurança, é cuidado. Não, não é cuidado, não é carinho. Você não deixa de amar a pessoa, né? Não é porque você ama a pessoa, porque você tem medo de perder aquela pessoa. O medo de perder é diferente do amor. Então, se você realmente quer sentir o amor verdadeiro, quer se libertar dessas escravidões mentais, né? Emocionais, da dependência emocional, pratique o Eiudô. O Eiudô é um estilo de vida. A gente incentiva a prática de atividade física, a gente incentiva a melhoria dos relacionamentos, a gente incentiva a autorresponsabilidade, a gente incentiva que você sonhe mais, que realize mais, que você limpe essa sujeira emocional, que você perdoe mais, que você tire o rancor, o ódio do coração, que a gente limpe a sujeira que traz pensamentos negativos, ansiedade, estresse, depressão, tudo isso. Não é uma terapia, é um estilo de vida no qual você se liga muito mais à prosperidade e à abundância. E dentro desse estilo de vida, nós temos as nossas práticas, que são simples, são seguras, as pessoas fazem quando querem, como querem, e você tem a possibilidade de vivenciar tudo isso de maneira livre. Está aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, entendeu o que é a dependência emocional, entendeu como que ela pode estar te afetando, deixa o seu like, deixa um comentário aí embaixo, compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama, compartilha o Eiudô com as pessoas que você ama e vamos, a cada dia que passa, fazendo esse estilo de vida chegar a mais e mais pessoas. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.